Imagine a maior superpotência do século XIX, a Grã-Bretanha, no auge de seu poderio naval e industrial, humilhando nações ao redor do globo. Agora, imagine um jovem império sul-americano, liderado por um monarca culto e resoluto, não apenas se recusando a curvar-se, mas ousando romper relações diplomáticas com essa potência e exigindo um pedido de desculpas. Esta não é uma fantasia. É a história da questão Christie, a crise diplomática que, entre 1862 e 1865, levou o Império do Brasil e o Império Britânico à beira da guerra. Um episódio que revelou ao mundo a surpreendente força, dignidade e soberania do Brasil sob a liderança firme do imperador Dom Pedro II. Para compreender a magnitude da questão Christie, é essencial entender o status do Brasil em meados do século XIX. Longe de ser uma república instável como seus vizinhos hispano-americanos, o Brasil era um império sólido, unificado e de uma estabilidade política notável. Sob o longo e sábio reinado de Dom Pedro II, o país vivia um período de modernização, crescimento econômico e consolidação de suas instituições. Desde Pedro II, o imperador filósofo, era uma figura respeitada internacionalmente, um monarca que valorizava a ciência, as artes e, acima de tudo, a honra e a soberania de sua nação. O Império do Brasil não se via como uma nação subserviente, mas como um ator relevante no cenário mundial. Do outro lado do Atlântico, a Grã-Bretanha, sob a Rainha Vitória, era a potência hegemônica indiscutível. Sua marinha real patrulhava os oceanos e sua diplomacia das canhoneiras era uma ferramenta frequentemente usada para impor seus interesses comerciais e políticos. Os britânicos, acostumados a ditar as regras, frequentemente tratavam as nações da América Latina com um misto de arrogância e desdém, esperando submissão. Foi o choque entre essa arrogância imperial e a recusa brasileira em ser subjugada que acendeu o estopim da crise. A crise que levaria o nome de William Dougal Christie, o intratável embaixador britânico no Rio de Janeiro, foi desencadeada por dois incidentes aparentemente menores, mas que escalaram devido à postura inflexível de Christie. O primeiro ocorreu em junho de 1861, com o naufrágio do navio mercante britânico Prince of Wales, na costa do Rio Grande do Sul. A carga do navio foi saqueada por populares locais. Embora o naufrágio e o saque fossem comuns na época, o embaixador Christie, em vez de seguir os trâmites legais e diplomáticos usuais, acusou as autoridades brasileiras de negligência e cumplicidade, exigindo uma indenização exorbitante e imediata, tratando o incidente como uma afronta nacional. O segundo e mais grave incidente ocorreu um ano depois, em junho de 1862. 3 oficiais navais britânicos do navio HMS Forte, que estavam à paisana e comprovadamente embriagados, provocaram uma grande desordem no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após causarem tumulto e agredirem um sentinela, foram presos pela polícia local, como seria qualquer cidadão comum em tal situação. No entanto, para o almirante britânico Warren e para o embaixador Christie, a prisão de oficiais da Marinha Real, mesmo que bêbados e desordeiros, era um insulto imperdoável à honra da Grã-Bretanha. Christie exigiu a demissão dos policiais brasileiros envolvidos, um pedido de desculpas formal do governo imperial e a punição dos responsáveis pela afronta. O governo brasileiro, liderado pelo Marquês de Abrantes, respondeu com a dignidade e a legalidade que caracterizavam a administração de Dom Pedro II. Sobre o naufrágio, concordou em pagar pela parte da carga que fosse comprovadamente recuperada, mas rejeitou a acusação de negligência. Sobre os oficiais, o Brasil se recusou a punir seus próprios policiais por terem cumprido seu dever e prendeu desordeiros, oferecendo-se para levar o caso a um tribunal internacional para que a conduta dos oficiais britânicos fosse julgada. Para William Christie, essa resposta calma e legalista era inaceitável.
Acostumado à submissão, ele viu a postura brasileira como um ato de desafio. Em dezembro de 1862, ele deu um ultimato ao governo brasileiro. Sem receber a resposta que desejava, ele colocou em prática a infame diplomacia das canhoneiras. O almirante Warren, sob suas ordens, bloqueou o porto do Rio de Janeiro e, em um ato de pirataria estatal, apresou 5 navios mercantes brasileiros que estavam ancorados na Bahia. A notícia caiu como uma bomba na capital do Império. A população, ultrajada, foi às ruas em protestos inflamados, exigindo uma resposta firme. Gritos de guerra à Inglaterra ecoavam pelo Rio de Janeiro. A honra nacional havia sido ferida e todos os olhos se voltaram para o Palácio de São Cristóvão, para o imperador. Dom Pedro II, embora um homem de paz e de razão, compreendeu a gravidade da situação. Aquele não era um mero incidente diplomático, era um teste à soberania do Império do Brasil. Ceder à pressão britânica seria admitir um status de nação inferior, uma colônia não oficial. E isso, para o imperador, era impensável. Com total apoio do seu Conselho de Estado e da opinião pública, Dom Pedro II tomou uma atitude que chocou o mundo. Em vez de se acovardar, ele contra-atacou no campo diplomático. O governo brasileiro pagou a indenização exigida pelos britânicos sob protesto, apenas para liberar os navios sequestrados e mostrar boa-fé. Mas, ao mesmo tempo, exigiu que a questão da prisão dos oficiais fosse levada a uma arbitragem internacional. E, o mais importante, exigiu um pedido de desculpas formal do governo britânico pela violação da soberania brasileira com o apresamento dos navios. A Grã-Bretanha, surpresa com a firmeza brasileira, concordou com a arbitragem, certa de que venceria. O rei Leopoldo I da Bélgica, um monarca respeitado e neutro, foi escolhido como árbitro. Enquanto a decisão era aguardada, a tensão permanecia. Em junho de 1863, veio o veredito. Leopoldo I deu ganho de causa total ao Brasil. Ele declarou que a ação dos policiais brasileiros ao prender os oficiais britânicos desordeiros foi inteiramente justificada e legal. Foi uma vitória diplomática esmagadora para o Império do Brasil. A notícia foi recebida com festas e celebrações em todo o país. O governo brasileiro, então, formalmente exigiu da Grã-Bretanha a indenização paga pelos navios e o tão esperado pedido de desculpas. A resposta de Londres foi um silêncio desdenhoso. Para Dom Pedro II e seu governo, a vitória na arbitragem sem um pedido de desculpas era oca. A honra nacional ainda não havia sido reparada. E então, em um ato de coragem diplomática sem precedentes para uma nação sul-americana da época, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Grã-Bretanha em maio de 1863. O embaixador brasileiro em Londres foi chamado de volta e William Christie recebeu seus passaportes para deixar o Rio de Janeiro. O Império do Brasil, um gigante americano, estava formalmente em Guerra Fria com a maior potência do planeta. O rompimento de relações durou quase 2 anos. A Grã-Bretanha, inicialmente arrogante, começou a sentir as consequências. O Brasil era um de seus maiores parceiros comerciais na América do Sul e a crise estava prejudicando os negócios. Além disso, a eclosão da Guerra do Paraguai em 1864 tornou a mediação e a amizade com o Império do Brasil ainda mais importantes para os interesses britânicos na região. Finalmente, em 1865, o governo britânico cedeu. O primeiro-ministro, Lord Russell, admitiu que a ação da Marinha Britânica havia sido desmedida. Um novo enviado britânico, Edward Thornton, foi enviado ao Rio de Janeiro com uma missão clara: reatar as relações. Ele trouxe consigo uma carta de desculpas da Rainha Vitória e realizou uma cerimônia de saudação à bandeira brasileira com 21 tiros de canhão. A honra do Brasil estava finalmente reparada. A questão Christie foi muito mais do que uma disputa sobre navios saqueados e marinheiros bêbados. Foi a afirmação da soberania de uma jovem nação que se recusou a ser tratada como inferior.
A firmeza e a dignidade de Dom Pedro II e da diplomacia imperial brasileira mostraram ao mundo que o Brasil não era um quintal da Europa, mas um império com orgulho, leis e a determinação de defendê-los. Foi um momento definidor que consolidou o respeito internacional pelo Brasil e solidificou a imagem de Dom Pedro II como o grande estadista e guardião da honra de seu povo. A saga da questão Christie é um capítulo vibrante da nossa história, que demonstra a força e a dignidade do Império do Brasil. A coragem de Dom Pedro II em desafiar a maior potência do mundo é um poderoso lembrete da importância da soberania nacional. O que você achou da postura do imperador? Você acredita que o Brasil de hoje agiria com a mesma firmeza? Deixe sua opinião e sua reflexão nos comentários abaixo. Se você se orgulhou ao conhecer esta história de coragem diplomática, por favor, deixe o seu curtir para apoiar nosso trabalho. E para não perder mais nenhum episódio fascinante da história do Brasil, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima!